Gilmar Mendes, o decano do Supremo Tribunal Federal, voltou a ser o centro das atenções. Durante um evento em Lisboa, suas declarações soaram como uma tentativa de limpar a imagem dos grandes bancos brasileiros, especialmente Itaú e Bradesco. Segundo ele, essas instituições estariam agindo de forma patriótica ao resistirem à aplicação da chamada Lei Magnitsky, uma legislação internacional que prevê sanções a pessoas envolvidas em abusos de poder e violações de direitos humanos. Mas, na prática, o que Gilmar defendeu soa como um escudo para proteger o ministro Alexandre de Moraes e sua família, frequentemente citados em denúncias e polêmicas envolvendo autoritarismo e censura. A justificativa usada por Mendes e apoiada por Flávio Dino, atual ministro da Justiça, é que leis estrangeiras não podem ser aplicadas sem validação do judiciário brasileiro. Em tese, é uma defesa da soberania nacional. Na prática, muitos enxergam isso como subserviência ao poder político instalado, uma forma de garantir que figuras do alto escalão permaneçam intocáveis. Enquanto isso, bancos como Itaú e Bradesco seguem alinhados à narrativa oficial, recusando-se a adotar qualquer medida que possa atingir autoridades brasileiras. Essas instituições, que movimentam bilhões de reais todos os dias, preferem se colocar como defensoras da autonomia econômica nacional. Mas seus críticos afirmam que o que realmente buscam é preservar seus laços com o establishment político, aquele mesmo que decide os rumos da economia e das regulamentações que os beneficiam. Nos bastidores, a tensão aumenta. Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, chegou a comparar Alexandre de Moraes a Bonnie e Clyde, o famoso casal de criminosos americanos. Segundo ele, Moraes estaria agindo de forma autoritária e impulsiva, ultrapassando os limites de sua função como magistrado. Uma fala que, para muitos, ecoa o sentimento crescente de desconfiança internacional sobre o Estado de Direito no Brasil. E é nesse contexto que a postura de Gilmar Mendes ganha um peso ainda maior. Ao se colocar como mediador entre os três poderes e defender uma espécie de lei anti-embargos, ele sinaliza um esforço para blindar a elite política e financeira brasileira de qualquer pressão internacional, uma tentativa de centralizar o poder dentro das fronteiras, sob o argumento de que o Brasil não deve se submeter a influências externas. Mas essa ideia de soberania tem outro lado. Para muitos analistas, o discurso nacionalista usado por Mendes e Dino é apenas uma roupagem ideológica para disfarçar uma estratégia de poder. Sob o pretexto de resistir ao imperialismo estrangeiro, o governo e o Supremo reforçam a concentração de poder nas mãos de poucos, e isso enfraquece a transparência, a liberdade de expressão e o equilíbrio entre as instituições. Os bancos, por sua vez, se beneficiam desse cenário. Ao ficarem próximos do poder político, garantem privilégios, acesso a decisões estratégicas e uma proteção velada contra qualquer sanção ou regulação que possa afetar seus lucros. Enquanto a população enfrenta inflação, juros altos e instabilidade, as grandes instituições financeiras mantêm seus recordes de lucro e fortalecem sua influência sobre o Estado. O resultado é um país dividido, onde o cidadão comum sente cada vez mais que a justiça tem lado, e que o sistema financeiro, a política e o judiciário formam uma aliança silenciosa que decide os rumos do Brasil longe dos olhos da sociedade. A fala de Gilmar Mendes em Lisboa, portanto, não foi apenas um discurso acadêmico, foi um recado político, direcionado tanto para o público interno quanto para os observadores internacionais. Um recado de que o Brasil pretende manter suas próprias regras, mesmo que isso signifique proteger figuras controversas e ignorar normas globais de combate à corrupção e ao abuso de poder. Mas até que ponto essa autonomia é real? Ou será que estamos diante de uma cortina de fumaça, um discurso de soberania usado para esconder acordos que beneficiam apenas uma elite restrita?
Enquanto o país tenta se reerguer economicamente, a confiança nas instituições despenca. Empresários hesitam em investir. A insegurança jurídica cresce, e cada nova decisão do Supremo ou do governo parece aprofundar a sensação de que há uma elite intocável governando acima da lei. O episódio de Lisboa é mais um capítulo dessa história. Um capítulo que mostra como o discurso sobre resistir ao imperialismo pode ser usado como ferramenta de manipulação, mascarando interesses políticos e econômicos que nada têm a ver com soberania e tudo a ver com controle. A verdade é que o Brasil vive uma guerra silenciosa pelo poder. De um lado, os que acreditam na necessidade de resistir à influência estrangeira. Do outro, os que denunciam essa resistência como uma desculpa para o autoritarismo. E no meio disso tudo, o povo brasileiro segue tentando sobreviver entre o caos econômico, a polarização e o medo de dizer o que pensa. Gilmar Mendes pode ter tentado em Lisboa um gesto de conciliação, mas o efeito foi o oposto. Suas palavras reacenderam a chama da desconfiança e mostraram ao mundo que o poder no Brasil ainda é um jogo de poucos, jogado nas sombras, longe da vontade popular. E enquanto o país se divide, as instituições financeiras continuam crescendo. Os poderosos seguem protegidos. E a liberdade, essa sim, parece ser a grande vítima de um sistema que aprendeu a usar a democracia como fachada. O tempo dirá até onde essa blindagem vai. Mas uma coisa é certa: nenhum sistema se sustenta para sempre quando a verdade é sufocada.